Se a senhora ligou o rádio agora, eu queria contar para a senhora que nós estamos, esta semana, dedicando atenção especial à questão da prestação de contas pelos entes públicos. E hoje, sabadão, aproveitando para discutir aqui com alguns vereadores a questão da transparência na Câmara. Tem um vereador aqui da Safra Nova, família tem história, né? O pai é deputado federal depois de ter sido vereador, a mãe, Gracinha Barbosa, já foi prefeita de Neves. Tanto o Irani quanto a Gracinha tem história de muita turbulência, de muita polêmica e até explosão. O Irã, boa tarde, Irã. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes aí da Itatiaia. Como é que foram os primeiros 6 meses? A Câmara é o que você esperava? É muito diferente do que eu imaginava. Eu tive algumas boas surpresas, tive surpresas não tão boas. É um tipo diferente de se fazer política, uma política mais regional, é uma política de dia a dia. O vereador é uma pessoa que recebe muita gente todo dia. O choque cultural foi um pouquinho diferente, mas até agora foi uma surpresa mais agradável do que desagradável. Se é verdade que uma Câmara Legislativa deve representar a cidade, é natural que tenha ela sujeito mais letrado, menos letrado, mais polido, mais burro, mais isso, mais aquilo. Eu, como observador da cena urbana de Belo Horizonte há 30 anos, acho que a cada legislatura cai o nível, mas é só um achômetro. Dá para fazer um trabalho lá dentro? Construir, melhorar? Olha, eu sempre fui muito de pensar como você, eu pensava também, muito qualificação é o motivo pelo qual me qualifico para ser vereador, mas tem muita gente lá que eu acho que a maior importância no vereador tem que ser a humildade. Você tem que ter exata noção daquilo que você conhece e daquilo que você não conhece. Porque nos momentos que você não conhece, é quando você precisa dos outros vereadores para darem aquela opinião, para te falarem, para te explicarem mais ou menos o que é o assunto, para você conseguir somar. E lá tem muitos vereadores que entendem isso. Agora, quando eu falo que cai o nível, eu não estou querendo dizer nível de escolaridade, não, viu, gente? Isso para mim e nada é a mesma coisa. Em se tratando de representação popular, isso e nada é a mesma coisa. Eu estou falando de nível mesmo de interesse público, de compromisso com a cidade. Porque o sujeito pode não ter frequentado o banco de faculdade, mas tem a Universidade da Vida, que é mais importante. Até porque eu falo isso com conhecimento de causa, porque você falou mais cedo aqui, o deputado Irani Barbosa entrou para ser vereador saindo do volante de um caminhão. Motorista de ônibus. E a Gracinha, quando não resolvia na conversa, pegava logo um pedaço de pau da bandeira e dava uma bandeirada na porta da Câmara. Ô Irã, vamos falar de transparência. Desde o seu primeiro dia de mandato, você me pede, deixa eu lá falar de transparência. Você tem um portal que explica tudo para quem acessar? Isso, eu queria até pedir para todos os ouvintes acessarem ele, é o euacredito.com. Quem lembra da minha campanha, o Eu Acredito foi uma frase muito forte, então eu resolvi colocar o site euacredito.com, não tem .br, é euacredito.com só, e é um site que eu quis fazer um processo de transparência muito grande, até porque, isso eu tenho que ser muito sincero, o Arnaldo Godoy, que estava aqui mais cedo, começou essa luta quando eu tinha 5 anos de idade, quando ele entrou na Câmara Municipal. E no primeiro dia que eu pisei na Câmara, eu falei com ele o seguinte: olha, a lei que ele estava entrando era boa, o processo dele de transparência era muito bom, e eu tinha a intenção de fazer igual e até tentar melhorar em alguns pontos. O que eu busquei fazer? Não só minhas contas são lá hoje, porque eu acho que estão gasto a gasto, está tudo explicado. Então, por exemplo, se gastou com panfleto, eu vou especificar qual panfleto que foi gasto. Se gastou com combustível, eu mostro do que tem cupons de carro a carro, a placa dos carros, eu explico como que foi gasto. Está tudo muito mais explicado, com nota fiscal publicada na internet, é muito transparente o processo. E como é um portal, euacredito.com, eu imagino que sobra espaço para você falar quais são os seus projetos, quais são suas bandeiras e, inclusive, buscar sugestões, críticas. Não, e a gente recebe de tudo, inclusive lá tem para as pessoas olharem também. Toda vez que eu falo na Câmara Municipal, a gente grava isso em vídeo e você pode ver o vídeo das falas que eu tenho dentro do plenário. Lá é para a pessoa ter certeza do que eu estou defendendo é aquilo que eu prometi durante a campanha. Você está convencido, Irã, que nem todo político é ladrão e que dá para fazer política sem a safadeza, sem os arranjos de última hora? Eu tenho certeza, e eu acho que, acima de tudo, as boas ações, elas se multiplicam. Quando um vereador tipo Arnaldo Godoy, o Adriano Ventura,
a gente começa, o João Vitor Xavier começa a fazer portais de transparência, os eleitores começam a perguntar por que os outros não estão fazendo também. E logo isso gera uma pressão em que todos têm que fazer. euacredito.com. É lá que é o lugar, né, Irã? Para apoiar, criticar, sugerir, cobrar, fiscalizar, inclusive dar puxão de orelha, vale tudo. Vale tudo. Entra lá, dá sua opinião, tem o meu e-mail direto, sou eu mesmo que respondo. Eu converso com as pessoas diretamente. Quem quiser ser recebido no gabinete também, fisicamente vai ser recebido quando solicitar. Esse cabra tem um perfil assim, que um velho repórter que nem eu fala assim: ô gente, esse cidadão pode chegar lá muito lá em riba, porque ele já tem dinheiro. E está começando mostrando que não vai querer meter a mão. Isso já é um bom começo. Ele tem a política na veia, mas no sangue mesmo. E está começando fazendo a coisa certa. E você quer continuar assim? Transparência total. Absoluta. É o meu compromisso, de primeira hora e vai ser até eu sair da política. Um abraço, Irã. Ô, Eduardo, obrigado. Um abraço para todos os ouvintes da Itatiaia. Obrigado por vocês terem investido um pouco do seu tempo aqui escutando esse vereador de primeiro mandato. Irã Barbosa. Não tem erro. euacredito.com. É fácil, acessa lá. Eu volto já para falar com o outro que foi citado por ele, o Adriano Ventura. Esse tem compromisso com o Papai do Céu. Chamada geral, volta já na Itatiaia. Eduardo tá falando com polícia, vou mudar o rádio. Não muda não, porque hoje nós estamos falando com gente que tem compromisso e que quer fazer diferente. Essa é a hora. Quando estivermos às vésperas da eleição, que fala assim: eu voto em quem, Eduardo? Eu não vou poder dizer. Esses são os caras que a gente deve olhar com melhores olhos para daqui a 4 anos, 3 anos, não falar que não tem quem votar. Estamos de volta com o Chamada Geral. Deixa eu dar 2 recados aqui. Um pedido pelo Irã e outro pelo Arnaldo. O Irã está mandando dizer que esse site, euacredito.com, já é acessado hoje em 7 países diferentes, em 75 cidades que não Belo Horizonte, e em uma semana foi acessado por 12 mil pessoas. Olha que loucura. E o Arnaldo Godoy pede a você, eleitor, que também acessa a internet, para de vez em quando dá uma beliscada lá no www.arnaldogodoy.com.br.